Bom dia a todos. Subo esta tribuna hoje com a bênção de Deus. Quero saudar a mesa em nome do presidente, Vossa Excelência, vereador José Neto, Vossa Excelência, fazendo parte da mesa, Fabiano Ferraz, e a vereadora professora Ana Lúcia. Saudo a todos presentes. Ontem foi Dia das Mães e parabenizar todas as vereadoras mães, principalmente Liane, mãe atípica. A gente sabe quanto é difícil, mas colocando Deus na frente, tudo dá certo. Eu quero saudar também um amigo querido que veio hoje me visitar, que eu só estou aqui porque ele me ajudou muito, Levi. Obrigado por tudo, meu irmão. E vamos embora à luta. Subo esta tribuna para conceder voto de aplausos à Cooperativa dos Permissionários do Transporte Coletivo do Estado de Pernambuco, a Copernorte. Eu quero contar com todos os companheiros para que vote a favor desse requerimento, pela importância que a Copernorte tem na cidade do Recife. A Copernorte, ela cuida da parte operacional do transporte complementar do Recife. Quando iniciou o transporte complementar, em 2003, éramos simples combeiros. Eu era combeiro, com muito orgulho, fazia aquele transporte clandestino na cidade do Recife, e a gente lutou muito pela regulamentação nesta casa. E graças a Deus, conseguimos regulamentar o transporte, e muitos empresários, Levi, diziam que a gente ia morrer cedo, que o transporte complementar, por ser feito com combeiros, com pessoas que realmente não teve a oportunidade na vida, Jô, de ser alguém na vida, de ter um emprego digno, e teve que pegar uma combizinha ali, Levi, para sustentar a família, que foi o meu caso, fazendo a linha Alto José Bonifácio, passando ali Beberibe, Água Fria, Bomba, Casa Amarela, Parnamirim, Jaqueira, e no final, Levi, a gente ainda dizia assim, vai moça, e muitos diziam, não tem como dar certo, porque são combeiros, são desorganizados, e através da Copernorte, conseguimos nos organizar. Mas eu quero passar aqui a parte para o vereador Vossa Excelência, Paulo Muniz. Vereador, parabéns pela luta. Eu lembro bem dos combeiros, que eram o Uber dos ônibus. Dava, na sua condição, o que os ônibus não davam. Rapidez, até uma certa segurança. E eles, na hora, juntaram o cartel de empresários do ônibus aqui. Lógico que eu não vou generalizar que são todos, mas muitos com temperamento e com atitudes de coronel, e acabaram com os combeiros. E hoje, eu recordo que eles prometeram uma grande quantidade de ônibus com ar-condicionado, com tudo. A gente descobriu, vereador, numa audiência pública sobre o trânsito no Ibura, que a determinada empresa tirou, sem comunicar, a Grande Recife, 30 ônibus de lá. O morador do Ibura passava 2 horas e meia na parada de ônibus. Porque não tinham vocês. E esses empresários só querem comer o filé, não querem roer o osso. Então, era sucateada a frota do Ibura, e ainda assim tiraram. Eu imagino, a gente vê passar, são transportados pior do que gado. Então, eu sou favorável à sua luta, conte sempre comigo, e a gente não pode. É muito ruim essa casa estar fora da discussão
do transporte público metropolitano. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Paulo Muniz. Eu acato na íntegra a sua parte e venho enaltecer a Copernorte. Conseguimos nos organizar, hoje somos 154 ex-combeiros, temos 400 funcionários diretos, 200 indiretos, transportamos, Valdir Júnior, 100 mil pessoas dia. E a Copernorte, a gente conseguiu se unir e se tornar a quarta maior empresa da cidade do Recife. Temos abastecimento próprio, oficina, reboque para rebocar os veículos, se caso quebrar, nas ruas. Temos borracharia, temos linha de crédito através da cooperativa, temos carro reserva. Hoje, a gente não deixa a desejar, Levi. O que os empresários conseguem fazer, a gente faz, os empresários grandes, com a maior maestria. Temos uma parceria também, não dá para crescer nem viver sozinho, com a Urbana, onde a gente utiliza o sistema de bilhetagem deles. A gente temos a nossa bilhetagem, quando recebemos do usuário, é feita toda a leitura na cooperativa. E a cooperativa funciona como uma grande empresa. E a gente não pensa em concorrência com eles. A gente pensa em fazer um bom serviço, como a Copernorte vem fazendo. Mas à frente da Copernorte existe um grande homem, guerreiro, valente, honesto, que eu tive o prazer de ser diretor da Copernorte ao lado do presidente Manuel Leôncio. Homem simples, com poucas falas, mas com muita integridade, que todos os dias agradeço a Deus ser o que eu sou hoje, por ter convivido com uma pessoa tão genial, que chegou na cooperativa no momento mais crítico, que a cooperativa passando num momento difícil, e Manuel Leôncio reergueu a cooperativa, e até hoje a Copernorte é uma referência de transporte de passageiros a nível Brasil. Uma grande organização que serve ao povo da cidade do Recife. E peço encarecidamente a cada parlamentar que está aqui hoje para votar favorável a este voto de aplausos à Copernorte, Cooperativa de Transporte Complementar do Estado de Pernambuco. Eu encerro aqui as minhas palavras e já sigo aqui para o próximo requerimento de 3503/2025, de nossa autoria, concedendo voto de aplausos ao Sindicato do Transporte Complementar, ao Sindicato dos Permissionários do Transporte Complementar de Pernambuco. Eu faço essa divisão aqui porque a cooperativa literalmente toma conta da parte, cuida da parte operacional. Mas o sindicato, que eu vou discordar de um companheiro que me antecede aqui, o sindicato cuida da parte política. E tem que existir a política dentro do sindicato. Senão o sindicato não consegue sobreviver. E quando a gente fala de política dentro do sindicato, é uma boa política. É uma política que vem transformar a vida do cidadão, do usuário do transporte do Recife. Vem ajudar os permissionários na hora que a lei foi criada lá em 2003, há mais de 20 anos atrás, e ao passar do tempo, Valdir Júnior, a lei fica arcaica, precisa de modificação, e o sindicato sempre teve uma interação com a Câmara Municipal do Recife para mudar algumas coisas que estavam ali na lei. E a gente contou com a casa para modificar a lei onde
o permissionário, ele, quando morria, ele falecia, a permissão voltava para o poder público e o veículo ficava com dívida em nome da família. E a gente, junto com o sindicato, junto com essa casa, conseguiu que a permissão ficasse hereditária. Hoje, quando morre algum permissionário, ele vem a falecer, hoje consegue passar para a família, para a esposa, para o filho. E a gente teve muito ganho com o sindicato trabalhando. E eu quero parabenizar hoje o atual presidente, Eduardo Faer, por tocar no momento mais difícil do sindicato na pandemia, do transporte público como um todo. O nosso presidente Eduardo Faer estava ali tomando conta do rebanho, dos permissionários, colocando os carros nas ruas. E falando de mudança de lei, conseguimos também a isenção do ICMS da alíquota do óleo diesel. As grandes empresas, elas teve primeiro que a gente essa isenção de ICMS da alíquota do óleo diesel. E um certo momento a gente teve o privilégio de encontrar o saudoso governador Eduardo Campos e pedir a ele a isonomia, a paridade. Governador, as grandes empresas têm isenção do ICMS do diesel e a gente não tem. E de imediato, o governador Eduardo Campos deu essa paridade para a gente. E até hoje, vem ajudando muito o transporte complementar. Na legislatura passada, a gente conseguiu também aqui aprovar a isenção do TGO, taxa de gerenciamento operacional. Era cobrado 4% da nossa receita e essa casa aqui aprovou essa isenção, que hoje ela soa como subsídio. Ela ajuda muito a gente porque o transporte público de passageiros, que seja lá dos empresários grandes, do pequeno, seja lá como você achar, ele não se sustenta. Hoje ele não se paga. Pode andar lotado como foi, vai, rapaz, o ônibus está lotado, mas ele não se paga. Depois da pandemia, depois do transporte individual, depois do Uber, do 99, depois da moto Uber, depois de tantas coisas, depois da recessão que o Brasil passou, ele não se sustenta. E hoje, quando o prefeito João Campos olha para o transporte dessa isenção, a gente vê como um subsídio, a gente vê como uma forma de ajudar o pequeno. A gente sabe que o transporte precisa de muita coisa ainda. Como os transportes, as grandes empresas têm subsídios de mais de 10 milhões de reais mês, onde o transporte complementar, as linhas interbairros, aquelas linhas que recebe diretamente do usuário, não tem um centavo. E aí a gente vê uma concorrência desleal, uma concorrência que onde o grande engole o pequeno. E a gente chama o governo do Estado para a responsabilidade, para dar essa isonomia, para cuidar do menor, como o governador Eduardo Campos cuidou lá atrás. E a gente, quando fala de sindicato, tem muita coisa boa que foi aprovada aqui nesta casa. E como eu entendi, Valdir Júnior, que tudo se resumia aqui, que tudo passa aqui, eu pretendi, lutei, sonhei para chegar aqui hoje, para defender os permissionários, os ex-combeiros, para defender uma turma que suou muito, que soa muito, que batalhou muito. E hoje eu digo com toda sinceridade, falando do coração, eu dou a minha vida pelos transportes complementares. Eu dou a minha vida pelos permissionários que estão lá todos os dias batalhando, botando o carro na rua, mesmo sem condições. Fecha o mês, a gente fecha o mês zerado. Mas com a esperança, Levi, com a esperança que dias melhores virão. Conseguimos aprovar aqui o FAP, Fundo de Amparo ao Permissionário. Esse fundo de amparo
A gente consegue, em caso de acidente dentro do veículo ou fora do veículo, a gente consegue, com danos morais, cobrir todos os danos morais, materiais, corporais, a passageiros transportados e não transportados, através desse FAP que a gente aprovou aqui nesta casa. A gente conseguiu também a mudança de capacidade de passageiro dos veículos, aqui nesta casa. O transporte alimentador, vereador Vossa Excelência Carlos Muniz, as alimentadoras, aquelas vanzinhas que vai nos lugares de difícil acesso, Levi, aonde o transporte convencional não chega, o alimentador do transporte complementar, Luiz Eustáquio, chega de forma gratuita. E na lei da gente, esses veículos poderiam ter, no máximo, 16 lugares. E quando a gente era 16 lugares, no Detran era considerado micro-ônibus. E a gente pagava mais IPVA, uma alíquota maior de IPVA, por ser micro-ônibus. E esta casa aqui aprovou a gente passar de 16 lugares para 21 lugares, passando a ser ônibus. E a moral da história, quando ele passa a ser ônibus, o que é que ele tem? 4 lugares, 5 lugares a mais? Não é só isso. A gente tem 1% na alíquota, que quando era micro-ônibus era em torno de 4%. A gente passou a ter 1% na alíquota e com a ajuda do governo estadual, na gestão Paulo Câmara, lá atrás, a gente teve o benefício de ter 50% do IPVA. Então, de 4%, a gente passou a pagar 0,5% na alíquota do IPVA. E eu quero salientar e trazer para cada um dos pares aqui presente a importância que esta casa tem para determinados diversos setores. Eu citei um aqui do transporte complementar, mas são diversos segmentos que quando a gente volta aqui, a gente está voltando a vida das pessoas. Se o segmento continua ou não continua, se vai morrer ou se vai continuar. Se o segmento vai permanecer, e a gente mexe com muita família. Quando eu falo do transporte complementar, são 100 mil usuários dia. São em torno de 500 colaboradores. E eu quero agradecer. Agradecer ao presidente Romerinho Jatobá, que esteve à frente as 2 últimas legislaturas, que sempre colocou em pauta, sempre colocou em prioridade as causas do transporte complementar. E agradecer Vossa Excelência, vereador Romerinho, pela sensibilidade, pela delicadeza de tratar este assunto. Meus pares, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, Levi. E firme e forte como uma rocha.